Olá, Orientando o Direito está no ar e hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 o Dr. Wellington Luzia Teixeira, que é um advogado militante, professor, faz diversas palestras, leciona em cursos de pós-graduação em diversas partes de Minas Gerais e do Brasil e é um dos militantes do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, porque a advocacia é a sua profissão principal, precípua. O Dr. Wellington vai falar para nós sobre alguns temas de atualidade de direito processual e vai fazer um comentário sobre um tema inicialmente pode parecer que não teria grande motivo de discussão, mas que, em verdade, é extremamente importante, que toca no sentido de prazos. E todos nós sabemos, a atividade da advocacia tem como ponto principal o cumprimento de prazos. E eu pergunto, professor, como está o protocolo das petições junto aos tribunais em casos de recursos, quando as pessoas estão em outras cidades que pretendem fazer uma remessa de petições para as suas comarcas de origem? Meu prezado Valdir, há anos no Brasil nós temos assistido reformas processuais visando acelerar o andamento do processo e um segundo mote, visando dar efetividade às decisões judiciais. Todas essas reformas processuais, sem nenhuma exceção, quando caminham nesses sentidos, o que elas fazem é diminuir o número de recursos, como se fosse o número de recursos a única e principal causa da demora processual, da demora do judiciário em dar uma solução aos conflitos. Pois bem, a par dessas alterações que têm sido rotineiras, o Congresso Nacional está em vistas de publicar o novo Código de Processo Civil. Nesse novo Código de Processo Civil, a tônica é dar mais poderes ao juiz e diminuir recursos. Pois bem, nesse sentido anda o Conselho Nacional de Justiça e o nosso Congresso Nacional. No sentido contrário, foi expedido pelo nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi baixado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma resolução que acaba com o protocolo integrado. O que é protocolo integrado? Você está em Montes Claros, o advogado está em Montes Claros e precisa fazer uma petição para Januária, as cidades são próximas, mas o advogado não precisa ir a Januária, basta ele ir lá no protocolo integrado, paga umas custas desse protocolo integrado e essa petição é enviada para Januária. Assim se faz para qualquer cidade mineira, a mais longínqua possível até qualquer outra cidade. Isso estava funcionando da melhor maneira possível, sem nenhum problema para o advogado e os jurisdicionados. O que fez o Tribunal de Justiça? Baixou uma resolução, acabando com esse protocolo integrado e criando o protocolo postal. Ou seja, agora o advogado não pode mais ir ao fórum da sua cidade, protocolizar a petição neste protocolo integrado para que essa petição possa ir para outra comarca ou para o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele agora terá que ir ao correio, através do chamado protocolo postal, e lá sim ele fazer o envio desta petição, o envio deste documento, como se ele estivesse postando uma carta, como nós mandamos uma carta para um amigo, hoje, cada dia me parece mais em desuso, em face da internet, que hoje nós conversamos muito mais por e-mail. Mas é como se remete uma carta. Valdir, eu fico preocupado com essa situação por dois motivos. Primeiro, isso trouxe mais trabalho, mais entrave, mais responsabilidade, mais desgaste para nós advogados. E o que me assusta mais, meu amigo Valdir, é que a nossa OAB, tida e havida como uma entidade defensora dos fracos, defensora dos pobres, defensoras dos advogados, que é o seu objetivo, princípio, inclusive, a OAB, através do seu presidente, participou da elaboração desta resolução, dando sugestões,
pelo menos é o que se extrai do seu texto, nas linhas que levam à conclusão desta resolução para terminar, para acabar com o protocolo integrado, e se extrai sem nenhuma dúvida que a OAB participou na formulação desta resolução, o que está trazendo para nós advogados, repito, transtorno, dissabores e o mais grave. Esta resolução, no meu modesto entendimento, ela contraria frontalmente a Constituição Federal, seja no livre acesso ao judiciário, seja na parte de que o Estado fica na obrigação de prestar assistência jurídica gratuita aos necessitados. Por quê, na minha opinião, esta resolução fere esses dois artigos? Porque lá no fórum, quando você ingressa com uma ação e prova que o seu cliente é necessitado da assistência judiciária, o juiz defere essa gratuidade e todos os atos, todas as custas, todos os emolumentos são dispensados do pagamento por parte dessa pessoa que foi conferida a ela pelo magistrado a gratuidade da justiça. Eu te pergunto, meu amigo Valdir, agora, como nós advogados vamos fazer? Eu estou advogando para uma pessoa que não pode pagar os meus honorários. Ela está sob o palio da justiça gratuita. Ela mora em Montes Claros. Eu preciso de mandar uma petição para Belo Horizonte ou um documento para Belo Horizonte. Eu vou até o correio e vou dizer, olha, eu vim aqui para vocês enviarem esse documento, esta petição lá para Belo Horizonte, e o meu cliente está aqui, ele está sob o palio da justiça gratuita. Eu gostaria que vocês enviassem isso também, sem que eu pague absolutamente nada. Evidentemente que os Correios não vão aceitar essa situação, não vai enviar esse documento, porque os Correios visam a lucros. E o Judiciário não visa a lucros. O Judiciário é um poder constituído do Estado para dizer do direito no caso concreto. Lá não se visa lucro. Lá existe a justiça gratuita e os Correios não irão remeter esse documento, não irão remeter esta petição para nenhum lugar sem que o advogado pague. Agora, se o cliente estiver sob o palio da justiça gratuita, se o advogado não pagar do próprio bolso, e é o que vai acontecer, nós teremos que tirar o dinheiro do próprio bolso para bancar essas despesas, o processo vai ser extinto sem julgamento de mérito por falta de movimentação. Mais grave ainda, Valdir, é o que diz a resolução. Se você tem que enviar, se o advogado tem que enviar uma petição ou um documento para Belo Horizonte, um para a segunda vara, o outro para a terceira vara, o outro para a quarta vara, você não pode colocar dentro do mesmo envelope e pagar uma única custa para enviar essas 3 petições de maneira diferente. Cada petição terá que ser enviada individualmente, o que vai multiplicar o custo por 3. Então, a nossa querida OAB, o que ela fez foi participar de uma resolução que visa o aumento dos lucros dos Correios e não que facilite o trabalho do advogado. Eu me recuso, Valdir, eu fico imaginando a cena, o presidente do Tribunal de Justiça e o presidente da nossa OAB sentados fazendo esta resolução. O que é que pode ter passado na cabeça do nosso presidente da OAB ao participar de uma resolução dessa? Se eu fosse o presidente da OAB, o que eu faria era o seguinte, eu não posso participar dessa resolução, isso contraria os interesses, primeiro, dos jurisdicionados, porque fere esses 2 artigos da Constituição. Segundo, isso vai trazer problema e dificuldade para o advogado no exercício da sua profissão. Então, eu, enquanto presidente da OAB, eu me afasto, eu não posso participar desta feitura, dessa resolução, porque eu estaria contrariando os objetivos, princípios da OAB, que é defender os interesses dos jurisdicionados e defender os interesses do advogado.
Mas isso não foi feito. Ela participou da formulação dessa resolução e até hoje não fez nenhum trabalho. Por quê? Porque, na minha opinião, para acabar com essa resolução, porque, na minha opinião, esta resolução é sim inconstitucional e a OAB tinha o dever legal e agora moral de entrar com uma ação de inconstitucionalidade desta resolução para que volte a funcionar o protocolo integrado, que está sendo objeto de muito desgaste para os profissionais do direito. Mais grave, todo documento que você enviar, a responsabilidade é do advogado. Se esse documento extravia, dentro do Correios ou fora dele, a responsabilidade é do advogado. Os recursos que são interpostos diretamente no tribunal, a responsabilidade é do advogado. Pode acontecer uma situação do recurso não chegar ao tribunal e o advogado perder este prazo ou o recurso porque houve um extravio dos Correios, com o qual responde exclusivamente o advogado que foi lá protocolizar este documento. Outra situação perturbadora, há cidades onde os Correios funcionam até às 16 horas. Outras cidades existem onde o Correio funciona até às 18 horas. Então, o advogado que reside na cidade que os Correios funcionam até as 4 horas está sendo prejudicado no seu prazo em relação àquele advogado que trabalha numa cidade onde os Correios funcionam até as 18 horas. O princípio da isonomia aí está sendo ferido, porque está tratando as partes de maneira diferente. Um está tendo um prazo mais longo do que o outro. Sabe qual que é a sugestão dessa portaria, meu caro Valdir, do qual participou o nosso presidente da OAB? Que a pessoa se dirija até a outra comarca, a comarca onde ele quer peticionar, e o faça diretamente. Ou seja, que você pegue um avião, ou que pegue um ônibus, ou pegue o seu carro e saia daqui de Belo Horizonte e vai até o Tribunal de Justiça, não levando em consideração os custos desse processo. Na verdade, tanto o Poder Legislativo como o Executivo e o Judiciário no Brasil, e agora eu estou incluindo a OAB de Minas Gerais, eles tendem a resolver o problema da seguinte forma: vamos pela maneira mais fácil. Eu estou com um problema sobre a minha mesa, eu não sei como solucionar. Vamos transferir o problema para outra pessoa. O governo faz isso, está com caixa vazio, aumenta os impostos. Os deputados fazem isso, está ganhando pouco ou achando que ganha pouco, aumenta o próprio salário. E o judiciário agora o que fez? Estava com um problema na mão chamado protocolo integrado. O que ele fez? Transferiu para o advogado com a participação efetiva da OAB. Orientando o direito, vai um pequeno intervalo e pede ao nosso telespectador que nos espere, porque voltaremos em 1 minuto.